darmos continuidade à reunião desta noite. Nós pedimos a paz e a luz. O entendimento possa estar com cada um de nós. Eu nos agradeço por mais um dia, Mestre. Esteja conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos cumprimentando, não se preocupe não, porque as cadeiras nós nem estão prontas, então é assistir. Às vezes as pessoas escondem atrás da desculpa, mas quem está na parte espiritual, eles minha gente, quem vai fazer a palestra para nós hoje é nossa amiga Herô, da equipe do Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Jatiele. Seja bem-vindo. Muito obrigada, senhor. Boa noite, amigos. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. E como nós estávamos conversando antes, quando dois ou mais estiverem reunidos em nome do Cristo, cá Ele está. Como aqui estamos reunidos em nome dele, certamente Ele está entre nós, nos inspirando, nos estimulando e principalmente nos auxiliando a compreender a proposta da noite de hoje. Então, para iniciar, eu quero falar quais foram as fontes, qual é a bibliografia, para que vocês possam ir depois buscar na biblioteca, ou pedir para a Roseli, na livraria aqui, trazer, para vocês estudarem. Porque uma coisa é o que nós comentamos aqui, e outra, talvez até mais frutífera, é aquela que você lê em casa, na sua intimidade, pensando na sua vida, na sua relação com aquele texto. Porque aqui eu vou colocar o que nós entendemos de acordo com a vivência e com as pesquisas. Mas cada um de nós, lendo ali, no quietinho, no nosso cantinho, nós vamos entender como isso vai fazer bem para nós. E este é o grande objetivo. Este é o mais importante. Então a obra é essa, na Era do Espírito, que Herculano Pires, que trabalhou no Jornal São Paulo, ele compilou alguns textos do Chico e logo na sequência ele publica a psicografia e depois ele faz as suas considerações. Quando você pegar esse livro, vocês verão lá o irmão Saulo. Vocês já ouviram falar do irmão Saulo? Vocês já ouviram falar do irmão Saulo? Então, o irmão Saulo é o pseudônimo que Herculano Pires utilizava para fazer suas publicações nesse jornal. Então, o irmão Saulo é o nosso querido e amado professor Herculano Pires. Quero fazer um parênteses aqui. Nós estamos organizando lá na USE aquelas atas lá dos idos de 1947, 1950, 1953, e o professor Herculano Pires estava em todas as reuniões e fazendo valer ali as suas propostas. Aí a secretária na época, a Luísa Branco, aí ela colocava, ainda em tempo, retomamos a discussão da proposta do querido professor José Herculano Pires. Aí eu dei risada, falei, olha que o nosso amigo ali fazendo ter sentido as pessoas se reunirem para promover o conhecimento da doutrina espírita de maneira organizada, coerente, coesa. E é esse o nosso amigo. Então, esse aqui é uma edição muito antiga, como vocês podem ver na nossa biblioteca, mas vale a pena, o conteúdo é exatamente o mesmo. Usamos o Livro dos Espíritos, usamos esse livrinho também chamado Momentos Enriquecedores da Joana de Ângeles, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas essas obras nos auxiliam a compreender o que desejamos fazer. Então, lá no capítulo 22, quando o André Luiz, através da psicografia do Chico, veio nos trazer esta proposta. Vocês já conheciam esse texto? Não ouviram? Então, vai ser só pequenas amostrinhas para vocês se estimularem a falar com os. Provavelmente você estará atravessando longa faixa de provações em que o ânimo quase se lhe abate. Crises e problemas apareceram.
Entretanto, bom, vamos deixar esse entretanto já. Quem de nós já não passou por esses períodos ou ainda passa? Então, hoje em dia, nós vivenciamos isso tudo todos os dias em nossas vidas. E tudo isso nos pega de uma maneira tão intensa, porque estamos ainda sob o jugo da carne. Né? Se eu beliscar o espelho, o Sr. José, não está por aí, né? O Sr. Luiz chegou e falou que as cadeiras estão aqui porque os nossos irmãos se esconderam lá atrás da desculpa e não vieram hoje, né? Então, se eu chegar aqui, ó, dá licença, que está sentado aqui, e der um beliscão aqui, será que ele sentiu? Acho difícil. Mas se eu chegar aquele Marquinho aqui, muito a matéria, aqui concentrado, e der um beliscão, ele sente, imediatamente, nós também. Então, tudo que nos acontece e que nos atinge fisicamente, se nós não estivermos muito bem estruturados, nós nos deixamos abater. Seja o que for. Então, a primeira crise que aparece, mas poxa, eu sou tão legal. Todo mundo é legal. Eu sou tão boazinha. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Por quê? Por que eu? Olha, quando nós fazemos essa pergunta, por que eu? Nós estamos insinuando que podia ser com o outro. Olha que perigo, que perigo. Aí você ensinou que pode ser com outra. Isso é falta de caridade. Presta atenção. Por quê? Né? Só falta conformidade. Podia ser na casa de outra pessoa. Óbvio. Precisamos tomar muito cuidado com esse pensamento desalinhado. E eles alinharam. Mas nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para justamente identificar essas nossas reações diante das circunstâncias, para que, não, espera, essa minha reação totalmente desproporcional, descabida, desnecessária, sem sentido, né? Então é aí que é o momento de retomar tudo aquilo que nós já conhecemos do Evangelho, tudo que nós já conhecemos, que os Espíritos também vêm nos esclarecer sobre o Evangelho, sobre as nossas ações, né? Sobre as razões da vida. Mas é muito curioso que nós não percebemos isso. Quando a criança faz isso, aí vai o pai, a mãe, os seus tutores, seja quem for, né? Os seus tutores, e filho, olha, vamos pensar assim, e se fosse assim, vamos, né? Dessa mesma maneira, mas nós vamos trazer isso para nós. Agora na fase adulta. Nós reclamamos muito, né? Só eu. Só eu que reclamo, né? Eu e o Marquinho. Só nós que reclamamos. Eu me inseri aqui porque com quem convivo, né? Eu só tenho direito de inserir quem está ali junto comigo. Então todos nós reclamamos demais. E esquecemos de valorizar o que realmente tem sentido. Ainda hoje eu vi, assim, muito de relance, eu vi uma reportagem de uma pessoa que não enxergava muito bem. Né? Não o fato simplesmente de ter que usar óculos, mas a pessoa não enxergava cores, é daltônica. E aí agora, com a caminhada do progresso, já tem óculos que auxilia a pessoa a enxergar as cores. Olha, todos aqui conseguem enxergar as cores? Consegue olhar assim e identificar e sentir a alegria de enxergar a vibração das cores de um jardim, né? De uma paisagem belíssima, que a terra é um oásis de tanto lugar lindo que tem. Né? Então vejam, se nós só reclamamos, nós perdemos a oportunidade de valorizar aquilo que nós já temos. Então nós podemos despertar, levantar da cama sozinhos, tomar as nossas refeições, sentir o sabor dessas refeições. Podemos caminhar, ir, voltar. Nós temos essa independência.
Esse sentimento de gratidão deve fazer parte do nosso dia a dia. Parece coisa, o que eu estou falando parece um lugar muito comum, mas se todas as vezes que nós ouvirmos essas orientações, nós buscarmos colocar em prática em uma circunstância, nós já estaremos no lucro. Porque naquela circunstância, numa outra oportunidade que ela venha a ocorrer, o sentimento de gratidão desperta. Aí eu vou entender que eu não tenho tanta razão para reclamar. Que eu tenho muito mais a agradecer. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Para você falar isso. O que acontece nos lares é mais ou menos comum, né? Conflitos entre os membros da família ocorrem. Desafios com relação a comportamentos de membros da família ocorrem o tempo todo em todas as famílias. Questões de saúde, todas as famílias enfrentam. Desafios perante a saúde ou da própria pessoa ou dos seus muito amados. E o que isso nos quer dizer? Então vamos voltar lá em André Luiz, quando ele diz: entretanto, paz e libertação, esperança e alegria dependem da sua própria atitude. A nossa atitude fará toda a diferença. Outro dia, eu vi uma pessoa que falou assim, um diálogo, e uma pessoa ia apresentar um problema para a outra. E a pessoa falou assim: poxa vida, mas toda vez que eu venho falar com você, que eu venho te apresentar um problema, você já chega sorrindo. E essa pessoa disse assim, não sou eu. E essa pessoa disse assim: é que eu não quero perder nenhuma oportunidade de recepcionar, seja o que for, com um sorriso. Porque de repente a notícia pode ser muito boa. Então eu já estou sorrindo. Agora, se a notícia não for tão boa, eu já estou sorrindo, porque sempre conseguiremos resolvê-la com tranquilidade, com harmonia, com razão, raciocinando, ser racional, equacionando aquele problema. Eu achei aquilo sensacional. Falei: olha aí, por que de vez em quando chega alguém e você fala: oh, meu Deus, isso eu estou dizendo para mim também, porque eu me irrito muito com algumas coisas. Então, a pessoa não, ela fala: eu não quero perder a oportunidade de sorrir nem um segundo sequer. E André Luiz, eu não sei, talvez a pessoa não, eu tenho para mim que a pessoa não conhece esse texto de André Luiz, mas veja que esta é uma realidade tão clara que ela está aí no ar. As pessoas percebem e entendem. Então é isso que nós precisamos, é lógico. Isso é exercício. Se eu plantar hoje aqui, como chama aquela frutinha lá? Como chama aquela frutinha docinha lá do Oriente? Tamarindo? Não. Compridinhas, tâmaras. Quem planta o pé de tâmara dificilmente saboreia os seus frutos. Então, tudo tem o seu tempo. O mesmo com o pé de abacate. O pé de abacate, a pessoa vai saborear dos frutos da árvore que plantou, mas levará um bom tempo. Já o girassol, ele brota e floresce mais rapidamente. Então, tudo tem o seu ciclo e tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Portanto, nós também levaremos o nosso tempo para compreender essas orientações de Deus. Mas o importante e fundamental é não desistirmos, perseverarmos, termos ciência de que a transformação ocorre no seu determinado tempo, mas ocorre. E para que ela seja segura e transformadora, tem que levar esse tempo. Então, se hoje eu tomei a decisão pelo bem,
Nós tomamos essa decisão há algum tempo atrás, por isso nós estamos reunidos aqui na noite de hoje. Mas suponhamos que seja hoje. Então hoje eu tomei a decisão, o importante é isso, eu quero o bem. Ah, então se hoje eu tomei a decisão para o bem, eu só terei campo aberto, mar aberto, céu azul, brisa fresca, porque eu tomei a decisão de agir no bem, então só terei isso, certo? Certo? Acho que não, né? O que diferencia é que a minha postura diante das situações será diferente. Meimei nos fala sobre isso quando fala do recurso da oração. As circunstâncias não mudarão, mas nós nos sentiremos mais fortalecidos. Basta conversarmos com os mais experientes, que nos traz a tranquilidade da compreensão quando chegamos com aquela ansiedade, né? Você está ansioso, aí que isso não se resolve. Calma. Perceba que está tudo seguindo o seu fluxo, está tudo correndo de acordo com o que é necessário para que o resultado seja o esperado ou até melhor. Ah, mas não foi aquilo que eu pedi. Como é que eu sei que é melhor? Pois é, nós só vamos compreender que isso é melhor anos depois. Às vezes até nos revoltamos um tiquinho assim, né? Poxa, mas foi isso que eu pedi. Mas não foi isso que eu queria. Mas eu fiz tanta pressa, passei a noite em claro até. Eu queria outra coisa, mas foi isso que eu recebi. Fazer o quê? Graças a Deus. Graças a Deus. O que recebemos como resposta às nossas preces, porque aquilo é o que nós tínhamos condições de compreender e de transformar e que isso tudo vai melhorar o nosso caminho. Graças a Deus. É compreensão e exercício, né? Todo dia. Então, mesmo quando bate o cantinho, mesmo quando bate o dedo mindinho no cantinho da mesa, assim, ó. Ótimo. Alguém já fez isso dia de frio? Ou dia de calor, mas pode dar um jeito. Mas olha, quer ver o lado bom disso tudo? É sinal que aquele dedinho está vivo. Porque se não doer, você corre para o hospital. Se não doer, você corre porque alguma coisa está errada. A circulação não está funcionando direito, alguma coisa está errada. Se está doendo, é porque tem condição, está lá te avisando. Cuidado. Até essa compreensão da dor nós precisamos ter. Incomoda? Sim, incomoda, porque nós precisamos nos mexer para que aquela situação se normalize e que alguma coisa ali não está em equilíbrio. Mas até isso temos que agradecer. Aí André Luiz ainda continua dizendo assim: se veio a colher ofensas ou menosprezo, você mesmo pode ser o perdão e a tolerância, doando aos agressores um passaporte para o conhecimento deles próprios. Olha que elegância. Eu acho André Luiz muito elegante, gente. Muito elegante. E eu falei, puxa, André Luiz, quando eu estava, né, tomando contato com o texto, André Luiz, amigo, eu confesso que aí tem um grande desafio. Quando você é menosprezado, quando você é agredido verbalmente ou fisicamente, quando eu vou conseguir doar o perdão para que aquela criatura seja resgatada? Mas aí é um desafio coletivo. Algumas pessoas fazem isso, conseguem. Então, peraí, se a pessoa consegue, nós também podemos. Só temos que persistir, perseverar, disciplinar para encontrar qual é o nosso caminho. Né? Qual é o nosso caminho? E veja que olhar de amor, que quando você perdoa, quando você tenta enxergar além daquele menosprezo, é você ofertar àquela criatura a sua serenidade, o não se ofender, o não guardar mágoa,
É você falar, não quero isso para mim. A pessoa deve estar com algum problema também. Ou se eu fiz algo errado, eu sei que eu sou muito legal, muito bacana, perfeito. Estou aqui só de passagem. Muito provavelmente, brincadeira, tá? Muito provavelmente, se eu fiz alguma coisa, eu parar para refletir, peraí, por que estão me tratando assim? Por que isso está doendo em mim? Onde é que essa ação da pessoa está encontrando eco no meu íntimo para que eu sinta esse constrangimento que até me faz chorar? Então, é um estímulo para o autoconhecimento e dimensionar qual o tamanho da vaidade e do orgulho que eu tenho que trabalhar. Se todos nós estamos aqui na Terra nesse momento, todos nós temos muito que trabalhar nesse campo, né? Mas se dentro desse latifúndio eu conseguir conquistar um pedacinho, eu vou valorizar muito esse pedacinho conquistado de humildade, de compreensão, de perdão. Terei muito o que fazer ainda? Sim, terei muito o que fazer ainda. Mas é um passo por vez. Lembrando das sementes, das plantas, dos frutos, das flores, nós também fazemos parte da natureza, não como planta, claro, mas levando o tempo necessário. Fazemos parte da natureza com relação ao tempo. E aí, nós vamos continuando, caminhando, conquistando. E quando chegará o momento em que conquistamos todo esse orgulho, dizendo, olha amigo orgulho, você não dá para você caminhar mais comigo. Eu quero ser mais feliz. Eu não quero me ofender com qualquer coisa. Eu não quero me ofender porque alguém passou rapidamente por mim e nem me percebeu. A pessoa está com pressa. Sabe Deus tudo que ela esteja passando. Não é contra mim. E essa conversa com orgulho vai transformando e se transformando na compreensão que a doutrina espírita nos propõe. Lá na questão 843, isso é muito bom de números, mas eu acho que é 843, isso mesmo, que fala sobre o livre-arbítrio, lá no Livro dos Espíritos. Nós sempre temos escolhas. Estamos aprendendo a utilizar o nosso livre-arbítrio. Ora acertamos, ora erramos. Mesmo quando erramos, nós estamos aprendendo, porque aquela atitude já não vai dar certo. Então, ótimo. Nós vamos continuar. Mas sem aquele peso da mágoa, sem aquele peso da autopunição, sem aquele pega o chicote, joga esse chicote para lá, chega. Precisamos ser mais gratos. Até a expressão da gratidão também significa deixar de lado essa autoflagelação. Ficar alimentando mágoa, nós perdemos a oportunidade preciosa de alimentar o amor, de alimentar a alegria. A gente fica lá alimentando mágoa. E não dá, não faz parte de nós. Isso não é o mais importante para a nossa vida. Nós reencarnamos para nos tornarmos cada dia melhores. Todos já conhecem a frase que o Chico sempre repete. Todos nós sabemos que se não podemos mudar o que já fizemos, podemos mudar daqui para frente. É a retomada de consciência. É o despertar do nosso entendimento. E para que esse despertar seja claro, seguro, nós precisamos ter por base segura também. Qual a base mais segura que nós conhecemos? O Evangelho de Jesus. A base da doutrina espírita, toda orientada por Jesus. Então, essa é a nossa base. Ai, gente, quando será que eu vou? De onde eu vim? Por que eu estou nessa família? Né? Eu não me dou
bem com aquelas pessoas. Será que não houve um engano de interesse? Não houve, não houve. Ah, mas eu sou tão legal, por que eu não me dou bem naquela família? Eu estou falando muito que eu sou legal, né? Porque a gente é assim que a gente se sente. Eu sou tão ruim, né? E as pessoas não me entendem. Se dificuldades lhe contrariarem as expectativas de autorrealização, nesse ou naquele sentido, a sua paciência lhe fará ver os pontos fracos que precisa anular a fim de atingir a concretização dos seus planos em momentos mais oportunos. Todos conhecem já a história de quem inventou a lâmpada. Quantas vezes ele tentou? De novo. Quantas vezes ele tentou? Mas é isso mesmo, isso mesmo. Ele descobriu mais de 1000 vezes um jeito de fazer. E ao longo dessa jornada, muitas coisas ele foi aprendendo, muitas coisas ele foi ensinando, até que chegou o momento da concretização, que hoje para nós não vivemos sem. Né? Mas ele tentou muitas vezes e não desistiu, perseverou. Se alguém lhe impôs decepções, o seu entendimento fraterno observará que isso é uma bênção na sua imunizando-lhes o espírito, bênção na sua vida, imunizando-lhe o espírito contra a aquisição de pesados e amargos compromissos futuros. Então André Luiz sempre vem carinhosamente nos dizer: se isso não deu certo, não fixe toda a sua caminhada, a sua existência por conta de um fato isolado. Confie. Tudo se transforma. Aquela pessoa pode estar extremamente equivocada. E ela estando extremamente equivocada lá na frente, quando ela estiver em condições de enxergar com maior clareza, e se for da necessidade e merecimento, há um reencontro. Quantas histórias reais, não estou falando de romance, quantas histórias nós já não ouvimos assim? Que as pessoas se encontraram, né, em um determinado momento, se apaixonaram, mas não deu certo, aconteceu um monte de coisas, não deu certo, foi aquele sofrimento, houve a separação. Cada um amadureceu, cada um cresceu, cada um entendeu, seguiu o seu caminho. E lá, depois de anos, se reencontraram. E conseguiram se amadureceram. E aí conseguiram viver em harmonia juntos. Quantas histórias reais nós já vimos? Sem ter que, lá naquela primeira oportunidade, causar uma situação que pode destruir a própria caminhada e a caminhada de todos que estão no mundo. Nós temos encontrado esse imediatismo, tem feito com que muitos jovens se percam. E tudo que nós não queremos é que os nossos jovens se percam. Que os nossos jovens não enxerguem essa confiança, essa alegria de viver, essa certeza de que tudo se transforma. E trilha caminhos de difícil retorno, quer seja nesta jornada, nessa oportunidade reencarnatória, ou quer seja em outra, porque nessa houve aí interrompimento. E isso dói, isso dói. Jovens muito próximos que decidiram tomar esse caminho, afetou a todos, porque não conseguiu enxergar a possibilidade de 2 ou 3 passos ali adiante, tudo está resolvido. E é muito dolorido, é muito difícil, né? Mas continuemos, nós podemos lhes oferecer todo esse carinho, todo esse amor, através
Porque a prece, nós não podemos duvidar um instante sequer da sua ação, de todo o benefício que ela traz, de todo o bem que ela promove. E ao envolver estas criaturas nessa suavidade da prece, na oração, elas conseguem se refazer, se acalmar e aceitarem o socorro espiritual que vem ao encontro deles. Porque por vezes também não aceitam. Mas é a maneira que nós temos de expressar o nosso carinho, o nosso amor por eles, né? E mesmo que ainda estejam caminhando aqui, trilhando aí caminhos difíceis, mas tudo tem retorno, tudo tem uma forma. Olha a questão 843. Podemos usar desse recurso para chamar, você pode, a sua atitude tem que mudar, pode mudar para que você viva melhor. Então, como André Luiz nos diz aqui, é uma maneira de adquirirmos, né, essa resistência, essa fortaleza espiritual também. Se experimentam obstáculos na própria sustentação, o seu desenvolvimento, o seu devotamento ao trabalho lhe conferirá melhoria e competência, e a melhoria de competência lhe elevará o nível de compensações e recursos. Então as pessoas reclamam muito, como eu estava falando, né? Principalmente no tocante ao financeiro. Então, se o financeiro está assim, nós vamos precisar encontrar caminhos para somar, né? E aí tem esse despertar para novas potencialidades. Nossa, eu não sabia que eu sabia fazer isso. Eu não sabia que eu podia. Nossa, como ficou legal isso que eu fiz, gostei. E aí, buscando esse aprimoramento, nós conseguiremos sair e ampliar ainda mais as nossas potencialidades, o que eu consigo fazer, e não se limitar àquela situação do momento ali. Com relação à doença, é a serenidade diante da doença que auxiliará no seu tratamento e na convivência. Quando o paciente se torna muito irritado, muito nervoso, vocês já cuidaram de pessoas doentes, conviveram com pessoas doentes? Então, quando ele fica muito irritado, você fica desesperado, você não sabe mais o que fazer. E o tratamento fica difícil porque ele está irritado. Se ele está irritado, o funcionamento do corpo físico tem outra característica. É como se o remédio não fizesse o efeito que poderia fazer. Então é despertar a pessoa, buscar acalmá-la, e quem cuida também se sentir calmo, sereno, para conduzir da melhor maneira possível o tratamento para aquela criatura, que vai servir para nós também, né? Se sofre a incompreensão de pessoas queridas, é a sua bondade, com o seu desprendimento, que lhe transformará em arrimo para que entes amados retornem ao seu mundo afetivo. Hoje nós, quando nós vemos aí alguns trabalhadores do Espiritismo que tiveram atitudes tão sublimes, tão orientadoras, né? Você fala, nossa, até mesmo Gandhi, né? Outras pessoas, seres humanos que tiveram atitudes serenas, compreensivas, que hoje são referências. Nós lembramos da atitude daquela pessoa quando passamos por algo infinitamente menor. Então se tornaram referência, mas parece que nós deixamos a referência lá no quadro, pendurado, e vivemos aqui, longe daquela realidade. O mais importante para todos nós é trazer essas orientações do Evangelho de Jesus, das orientações de André Luiz, das orientações do nosso professor querido Herculano Pires, que ele é muito preciso, muito claro, muito objetivo em suas
suas colocações. Trazer isso para nós. Ao lermos o livro dos Espíritos, não tratar daquelas respostas como algo que é inatingível, como se estivesse longe de nós. Não, nós precisamos entender todas essas respostas como respostas aos nossos próprios questionamentos. Mas é preciso saber se estamos questionando também, ou se estamos simplesmente acomodados. A acomodação não faz parte mais da nossa caminhada. Um exemplo disso é que hoje, quinta-noite, tão fresquinho, tão aconchegante, todo mundo preferiu vir para cá e não ficar em casa, curtindo preguiça, né? Ou descansando merecidamente depois do dia de trabalho. Nós estamos em busca de algo além, nós queremos algo além, porque aquele movimento, aquele modelo de anos atrás, tempos idos, não nos cabe mais, nós não queremos mais. Nós queremos essa mudança e queremos alimentar aquele que eu escolho ser. Se a nossa meta é o bem, eu escolho ser uma pessoa de bem. Então, isso que eu quero alimentar na minha vida, eu preciso saber como fazer. E como fazer? Estudando doutrina, convivendo com irmãos que têm o mesmo objetivo, compartilhando das nossas compreensões, e assim um enriquece o outro, que enriquece o mim. E nós seguiremos juntos, com a luz que o Cristo disse que somos luzes. Cabe a nós cumprirmos a nossa tarefa, de sermos melhores do que nós mesmos todos os dias. E o mais importante é alcançar esse objetivo. Que o amor do Mestre seja sentido por todos em todos os momentos e que seja a inspiração do nosso caminho.